Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais uma vez e a última vez do ano o nosso programa Escola da Fé, ok? É uma alegria poder receber tanta gente aqui hoje no nosso auditório Santa Clara. Certamente já vieram para a passagem do ano aqui. Canção Nova espera você aí para passar o ano em oração, em adoração, com palestras, muita coisa vai acontecer, ok? Vamos começar, como sempre, rezando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção para esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero dizer pelo menos a cidade de vocês. Temos aqui dois convidados especiais, Enzo e Luiz Felipe, meu xará. Tá aí, são da cidade de Cascavel, vocês estão vendo aqui nas cadeirinhas deles especiais aí, participando do programa do jeito que eles conseguem. Sejam bem-vindos. Aqui está o pai e a mãe. Bem-vindo à cidade de Cascavel, no Paraná. E temos aqui amigos de São Paulo. Quem são? São Paulo, capital, está aí. Brasília, Distrito Federal, está ali também. Jundiaí, São Paulo. Belo Horizonte, Minas Gerais. Curitiba, no Paraná. Praia Grande, São Paulo. Bastos, São Paulo. Lins, São Paulo. Vitória, no Espírito Santo. Rio de Janeiro, capital, Lagoa da Prata, Minas Gerais, ali. Fortaleza, Ceará. Ibirama, Santa Catarina. Alegre, no Espírito Santo. E Palmas, no Tocantins. Sejam bem-vindos, vamos fazer o nosso programa. Hoje um programa especial. Nós estamos fazendo o último programa do ano, dando graças a Deus por nós termos chegado até aqui. Olha, a Escola da Fé já está com mais de 20 anos. Eu estive fazendo uma conta, são mais de 1000 programas já realizados, por graça e obra de Deus, né? Eu sei, inclusive, muitas paróquias, muitos lugares que muita gente criou uma Escola da Fé, né? Conheço lá em Recife, por exemplo, um dos meus amigos criou uma Escola da Fé. E outras cidades também, né? Então, que coisa boa, que sirva de exemplo, que a nossa fé cresça no coração do povo, né? Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do ano, naquilo que aconteceu na igreja, não no mundo, nem no Brasil, porque não daria tempo. Então nós escolhemos o que aconteceu de algumas coisas importantes na igreja. Não dá tempo de mostrar tudo, ok? Então nós vamos passar aqui vários VTs, mostrando algumas participações importantes, principalmente do Papa, ok? E o primeiro deles é de Dom Orani Tempesta, que é cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, que fala um pouquinho para nós sobre a importância do ano do leigo, esse ano que foi tão importante aqui para nós. Vamos ver o tape de Dom Orani. Nós temos os cristãos leigos de diversas situações, em diversos locais de trabalho, de vida, de estudo. E somos chamados, enquanto igreja, a contribuir para que o mundo seja melhor, testemunhando que nós encontramos a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, sujeitos da igreja em saída,
lembra o tema do ano do laicato, ou seja, a presença da igreja no mundo, na sociedade, e anunciando o reino, ou seja, proclamando o reino de Deus. Que os relacionamentos são chamados a serem diferentes, serem realmente pessoas que se respeitam por causa do Senhor, e o fazem com o exemplo, com a própria vida, sendo o sal da terra e luz do mundo. Portanto, o tema e o lema do ano do laicato nos remete a essa presença do leigo e leiga no mundo, na sociedade, como alguém que é igreja, que se sente igreja, que ama a igreja e que por isso mesmo se torna um sinal nessa sociedade dos valores cristãos. Ele se alimenta, o leigo e a leiga se alimentam na igreja, a comunidade de fé, que ouve a palavra de Deus, celebra os sacramentos, caminha no Senhor, na comunhão eclesial, para, como igreja, ser presença no mundo, de transformação e de renovação. Que esse nos ajude, cada vez mais, a nos encontrarmos assim, leigos e leigas no mundo, anunciando o reino, com o seu testemunho, sentindo como igreja e sendo igreja na sociedade. Muito bem, vamos aí. Dona Anitta está falando do ano do leigo. Foi tão importante esse ano. E eu queria destacar aqui algumas coisas que ele colocou, rapidamente. Né? Para que o mundo seja melhor, é preciso a participação do leigo. Ele colocou bem claro, como sal da terra e luz do mundo. O sal dá sabor e o sal conserva. O sal não deixa o produto estragar. E a luz, sem luz, não existe vida. A primeira coisa que Deus criou no mundo foi a luz. Fiat lux, faça-se a luz, porque tudo depende da luz. E depois ele colocou também que os leigos precisam ser um sinal na sociedade, né? E vivendo a celebração dos sacramentos e caminhando com o Senhor pela estrada. Olha, a gente sabe que principalmente no Brasil, onde nós temos muito poucos padres, em comparação com o número da população, é muito importante que o leigo faça um papel de evangelização. E hoje a igreja abriu as portas para o leigo evangelizar. Antes do Concílio Vaticano II, o leigo não evangelizava. Até se brincava que a única posição que o leigo tinha na igreja era sentado de joelho e de pé. Hoje não, hoje o leigo é protagonista da evangelização. Ok? Bom, vamos ver um segundo VT, já está no ponto aí? Um segundo vai ser sobre o 9º encontro mundial do Papa com as famílias, importantíssimo, que aconteceu lá na Irlanda, em Dublin. Vamos ver esse VT do Papa. O Espírito de Deus, que sopra constantemente nova vida sobre o mundo, nos corações, nas famílias, nos lares e nas paróquias. Cada dia novo na vida das nossas famílias e cada nova geração trazem consigo a promessa de um novo Pentecostes. Um Pentecostes doméstico, uma nova efusão do Espírito, o Paráclito, que Jesus nos envia como nosso advogado, nosso consolador e aquele que verdadeiramente nos dá coragem. Quanta necessidade tem o mundo deste encorajamento, que é dom e promessa de Deus. Que vós possais, como um dos frutos desta celebração da vida familiar, regressar às vossas casas e tornar-vos fonte de encorajamento para os outros, para partilhar com eles as palavras de vida eterna de Jesus. Na verdade, as vossas famílias são quer um lugar privilegiado, quer um meio importante para difundir estas palavras como boas notícias para cada um, especialmente para quantos desejam deixar o deserto e a casa da escravidão, a fim de irem para a terra prometida da esperança e da liberdade. Está aí, 9º encontro do Papa com as famílias. Quem começou
esse trabalho maravilhoso na igreja foi o Papa João Paulo II. Inclusive, ele esteve aqui no Brasil, né, com o encontro das famílias aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro, lá na região, na Praia do Flamengo ali, né, e foi um evento maravilhoso. A família é para a igreja algo fundamental na evangelização. Por quê? Porque a família é que conserva os valores cristãos. A família, a criança aprende a rezar, aprende os mandamentos da lei de Deus, aprende os sacramentos, é batizada, é crismada, faz a primeira comunhão e é introduzida na fé da igreja. E a família hoje está altamente ameaçada. A gente sabe que há muitas instituições que são antifamília. O próprio Papa João Paulo II deixou claro, instituições poderosas no mundo, a própria ONU que fomenta aborto, fomenta outras coisas que são antifamília. Por isso que esse encontro do Papa com as famílias é fundamental. E aqui eu queria destacar uma coisa que o Papa disse. Ele coloca assim, a importância de haver nas famílias um Pentecostes doméstico, ou seja, um reavivamento do Espírito Santo nas famílias. A gente vai ver que no último VT do Papa aqui, ele fala muito da importância da renovação carismática católica. Ele diz, é uma bênção de Deus. Mas ele pede aqui que aconteça também nas famílias, não só nos grupos de oração, nas comunidades de vida, mas cada família experimente o seu Pentecostes. Para que, ele fala aqui, para que as vossas famílias sejam um lugar privilegiado, um meio importante para difundir as palavras do Evangelho, a boa notícia, etc. Está aí. Então, cabe a nós, ouvindo essa palavra do Papa, promover dentro das nossas famílias uma vivência pentecostal. É muito importante, por exemplo, participar dos seminários de vida no Espírito, experiências de oração, né? Porque realmente o Espírito Santo traz uma vida nova, um desejo de amar a igreja, um desejo de trabalhar na igreja, um desejo de ler a palavra de Deus, um desejo de participar da confissão, da Eucaristia, etc. Bem, vamos para um outro VT, porque nós temos bastante coisa para mostrar aqui hoje. O terceiro VT vai ser o Papa rezando pelas famílias no Santuário de Enoque, lá mesmo, nesse encontro da Irlanda. Vamos ver a oração do Papa. As suas cordiais boas-vindas. Na Capela da Aparição, confiei à amorosa intercessão de Nossa Senhora todas as famílias do mundo, e de modo especial as vossas famílias, as famílias irlandesas. Maria, nossa Mãe, conhece as alegrias e as canseiras que se vivem em cada lar, conservando-as no seu imaculado coração, apresenta-as amorosamente no trono de seu Filho. Como recordação da minha visita, trouxe o dom de um terço de ouro. Sei como é importante neste país a tradição do terço em família. Mi raccomando, continuate con questa tradizione. E eu peço a vocês, continue com essa tradição. Quanti cuori di padri, madri e Quantos figli corações hanno de attinto pais, consolazione e mães forza e filhos, nel no corso degli decorrer dos anni, anos, meditando sulla tiraram partecipazione consolação della e Madonna força ai misteri da meditação gaudiosi, sobre a participação de Nossa dolorosi Senhora e nos gloriosi mistérios della vita di gozosos, Cristo. luminosos, dolorosos e gloriosos Maria da vida de Cristo. e madre. Maria, Maria nossa è mãe, nostra madre, é também è anche la madre della a Chiesa. mãe da Igreja. Ed è a lei che E é affidiamo a ela oggi il que cammino entregamos hoje del popolo fedele di o Dio caminho do povo in fiel de questa Deus isola d'Esmeralda. nesta ilha de Esmeralda. Chiediamo che le famiglie
siano sostenute Pedimos que nel as loro famílias impegno sejam di diffondere il regno di sustentadas no Cristo seu e di compromisso prendersi cura de degli espalhar o ultimi tra i reino de nostri fratelli Cristo e sorelle. e cuidar dos últimos dentre os Tra i nossos venti e le irmãos e tempeste che irmãs. imperversano sui nostri tempi, Que siano elas le sejam, famiglie no meio dos baluardi di ventos e fede e di tempestades bontà que che enfuriam nos secondo le nossos migliori tempos, tradizioni della nazione baluartes de fé e resistono bondade, a tutto ciò que, che segundo vorrebbe as melhores sminuire tradições la da dignità nação, dell'uomo e della resistem a donna, tudo o que creati a pretenda diminuir a immagine di Dio dignidade do e homem e da chiamati mulher, al sublime criados à destino imagem de Deus della vita e chamados eterna. ao destino sublime da vida La eterna. Madonna guardi con misericordia tutti Que i Nossa membri Senhora olhe com sofferenti della misericórdia famiglia para del suo todos os figlio, membros atribulados pregando na davanti família do alla seu sua filho. statua. Estamos aí. Veja que oração bonita o Papa faz pelas famílias, né? Eu quero destacar aqui algumas coisas importantes que ele disse, né? Primeiro, ele disse que ele esteve na Capela das Aparições, em Fátima, se preparando para ir à Irlanda, e disse que ali ele rezou pelas famílias irlandesas, né? E trouxe um terço, né? Como sinal da presença dele, da visita dele na Irlanda. E ele fala da importância do terço, né? Ele diz, como recordação da minha visita, trouxe o dom de um terço. Sei que é importante nesse país a tradição do terço em família. Peço-vos continuai essa tradição. Sabe, gente, todos os papas... Olha, o primeiro papa que eu conheci quando eu era criança foi o Papa Pio XII. Depois de Pio XII veio João XXIII, veio João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI. Todos os papas falaram do terço, sem exceção. E antes dele, Leão XIII, Bento XIV, Bento V, todos os papas falavam do terço. Eu penso que é o que as famílias hoje mais precisam. Eu tenho um testemunho da minha vida que eu nunca vou me esquecer. Minha mãe, todo dia, às 6 horas da tarde, em ponto, reunia a gente no quarto dela para rezar o terço. 9 irmãos. Todos os meus irmãos estão na igreja, todos casados, nenhum separado, já morreram 2. Mas eu vejo que é a força do terço. Minha mãe era quase analfabeta, meu pai quase, fez o quê? Até o quarto primário só. Mas eles seguravam a família no terço. Eu penso que isso é muito importante que o Papa diz. Olha, que as famílias sejam no meio dos ventos e tempestades que enfuriam nossos tempos, baluartes de fé e de bondade, que segundo as melhores tradições da família, resiste a tudo que pretenda diminuir a dignidade do homem e da mulher. Sabe, vocês estão vendo essas 2 crianças aqui hoje. Essas 2 crianças aqui hoje podem ser deficientes físicos, talvez, psicológicos, mas não são deficientes de carinho. Está aqui o pai e a mãe. Isso é fruto de família. Se essas crianças não tivessem uma família religiosa, talvez não estivessem nem aqui, talvez não estivessem nem vivas. Porque hoje nós sabemos que querem fazer eutanásia de crianças que nascem defeituosas. Mas a igreja ensina que quanto mais fraca for uma pessoa, mais ela precisa ser amada e não ser morta. Eu não sabia que vocês viriam aqui hoje. Ninguém preparou isso aqui. Mas parece que Deus preparou esse testemunho aqui, né, para tantas pessoas que nas suas famílias têm crianças deficientes, ou físicas, ou psicológicas, para que aumente o amor a essas crianças. Okay? Graças a Deus. Vamos ver mais um VT, o Papa com os jovens em Palermo, na Itália. Tá? E aí, o Papa fala muito da exortação apostólica Gaudete et Exsultate, né? Que inclusive a Canção Nova tem aqui, para quem quiser adquirir, quem quiser ler, o Papa coloca aí. Vamos ver mais essa colocação do Santo Padre. Mas eu perguntaria, como se ouve o Senhor? Come si ascolta? Como se escuta o Senhor? Dove parla il Signore? Aonde fala o Senhor? Voi avete il numero del telefonino del Signore? Vocês têm o número do celular do Senhor?
Come si ascolta il Signore? Como se escuta o Senhor? Vi direi questo, Eu diria assim, e questo sul serio. seriamente. Il Signore non si ascolta stando in poltrona. Capite? Não se ouve o Senhor, não se escuta o Senhor sentado na poltrona. Entenderam isso? Io seduto, la vita comoda, senza far Ali nulla, sentado na vorrei comodidade. ascoltare il Signore. Eu gostaria de ouvir o Senhor, Io ti assicuro che mas ascolterai qualsiasi cosa meno il Signore. você vai ouvir tudo o que quiser, menos o Senhor. Il Signore con la vita comoda, O Senhor, com as in comodidades, poltrona, na non lo si poltrona, ascolta. não se ouve. Rimanere seduti Ficar nella sentados, vita. Ascoltate, questo è molto importante per la vostra vita di isso é giovani. muito importante para vocês jovens. Rimanere seduti Ficar sentados crea interferenza con la parola di cria Dio. uma interferência Que dinâmica. com a palavra de Deus. Uma La parola palavra di que é Dio non dinâmica. è statica. Ela Se não tu é estática. stai statico, Você non fica ali puoi parado. sentirla. Dio si scopre Deus- camminando. Nós descobrimos Deus caminhando. Quello si scopre camminando. Se tu non sei in cammino, Se per você fare não está qualcosa, per lavorare per gli altri, em caminho, per, trabalhando pelos outros, portare una vita davvero di testimonianza, di fare il bene. ou uma vida de testemunho, fazendo bem, Per ascoltare il Signore para ci ouvir o vuole Senhor, essere in cammino. precisamos Non estar em caminho. aspettando che nella vita Não esperando que na accada vida magicamente aconteça qualche cosa. uma magia, aconteça alguma coisa magicamente. Lo vediamo nella fascinante storia d'amore Nós che è la ouvimos Bibbia. na fascinante história de amor que é a Bíblia. Qui il Signore chiama continuamente Ali, gente o Senhor giovane, chama continuamente os jovens. ma non sempre, continuamente. Mas não sempre, E mas ama parlare ai continuamente. giovani E ama, gosta mentre muito sono in cammino. de falar aos jovens enquanto Per estão em esempio, caminho. Por pensate exemplo, ai due por exemplo, discepoli di Emmaus. os 2 discípulos de Emaús. Oppure, mentre si danno da fare, Ou então, pensate a Davide che pascolava il ou grece então mentre Davi, i suoi fratelli se que ne estava ali stavano a com o casa seu tranquilli. rebanho enquanto seus irmãos Em estavam em guerra. casa tranquilamente ou fazendo guerras. Dio Deus detesta la pigrizia Detesta a e preguiça ama l'azione. e ama a ação. Mettete questo bene nel Colocam- cuore e nella testa. Coloquem isso bem nas suas Dio cabeças e detesta corações. la pigrizia Deus detesta a preguiça e ama l'azione. e ama a ação. I pigri Os preguiçosos non potranno ereditare não vão poder la herdar voce del Signore. a voz do Senhor. Capito? Entenderam? Bem, essa palavra do Papa aos jovens foi muito clara. Vocês ouvem a Deus, vocês têm o número do celular dele, né? O Papa diz, ninguém que está sentado numa poltrona vai ouvir Deus. Ou seja, quem vive na preguiça, no comodismo, não vai ouvir Deus. Quem é que vai ouvir Deus? Quem está a caminho, quem está trabalhando pelo reino de Deus, quem está fazendo alguma coisa pelos outros. Pai e mãe que trabalham pelos filhos, filhos que trabalham pelos pais, né? Jovens que participam na comunidade, encontro de jovens, encontro de casais, cursos de noivo, curso de batismo, curso de preparação para o casamento. Ou seja, quem está a caminho vai escutar Deus. Quem não está fazendo nada não precisa escutar Deus. Porque Deus sempre fala com a gente para dar uma missão. Eu só não quero trabalhar para Deus, por que ele vai falar para mim? Não vai falar. Então, é isso. O Papa diz bem claro. Ele termina dizendo assim, olha, aqui o Senhor chama continuamente pessoas jovens. Ele manda lembrar na Bíblia, Deus chama o rei Davi jovem, né? Mas Davi estava disposto a enfrentar o Golias, sem medo, né? Ele fala dos discípulos de Emaús que caminharam com Jesus, né? E diz uma coisa muito, muito importante aqui, Deus se descobre caminhando. Se tu não te puseres a caminho para fazer algo, para trabalhar pelos outros, para dar um testemunho, para praticar o bem, nunca ouvirás o Senhor. Uma mensagem bem clara, né? Sai do comodismo, sai da preguiça. Dom Bosco dizia uma coisa muito bonita, Deus nos colocou nesse mundo para os outros.
se você quiser jogar sua vida fora, você viva só para você. Né? Michel Coá dizia assim, naquele livro dele, né? Construir o Homem e o Mundo. Solteiro ou casado, só o egoísta desperdiça a vida. Tem gente que fica preocupado, eu não consigo casar, não consigo arranjar namorado, não consigo... Michel Coá dizia, solteiro ou casado, só o egoísta desperdiça a vida. Dom Bosco dizia, Deus nos colocou nesse mundo para os outros. O segredo da felicidade verdadeira, que não acaba, é viver para os outros. Viver para os filhos, viver para a família, viver para as obras da igreja, para Deus. É uma felicidade que nada destrói, nada acaba. Ok? Mais um vai ter? Não? Intervalo. Ok. Vamos fazer o nosso intervalo, é rápido. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Antes de continuarmos com alguns VTs, videotapes, né? Sobre as coisas mais importantes que aconteceram esse ano na história da igreja deste ano, né? Não dá tempo de falar de todos os acontecimentos do mundo num programa de 1 hora. Mas eu quero aqui antes só lembrar você que Canção Nova está aí na luta para fechar os 100% no mês de dezembro. Por que é importantíssimo fechar 100%? Porque aí a Canção Nova elimina os débitos que ficaram para trás dos meses anteriores. Porque quando a campanha não fecha, o déficit de um mês é jogado para o mês seguinte. Em dezembro é importantíssimo fechar essa conta, para começar um ano novo. Então, vocês que recebem aí o boleto, né, você vai perceber que a data última do boleto aqui é 27 de dezembro, porque amanhã é o último dia útil para os bancos receberem esse depósito. Mas você pode fazer a sua transferência pela internet, usando o celular, qualquer uma das contas da Canção Nova que você conhece bem. Quem quiser fazer um depósito personalizado deve usar a conta do Banco do Brasil. Os outros bancos, está aqui, ó, você tem aqui as agências em que a Canção Nova, né, tem conta, e aí é a contribuição que você pode deixar para nós fecharmos essa campanha desse ano, se Deus quiser, ok? Quero mostrar aqui também o livro muito bom, de um bispo do Rio de Janeiro, já é um bispo emérito, mas um bispo com uma capacidade tremenda, Dom Karl Joseph Romer. Ele, se não me engano, é suíço ou austríaco, mas já está no Brasil há muito tempo. Ele trabalhou muito tempo com o cardeal Eugênio Salles, no Rio de Janeiro, inclusive eu fiz um programa já com ele, da Escola da Fé, e ele escreveu esse livro, Minha Alegria Esteja em Vós. Meditação sobre os domingos do ano deste ano, que é o ano C, né? Cada ano a liturgia tem os anos A, B e C. Nós estamos agora na liturgia do ano C. Então, o Dom Karl Romer, ele faz aqui uma meditação sobre cada domingo. Por exemplo, aqui, ó, terceiro domingo do tempo comum. E aí, durante todo o ano. Olha, excelente, principalmente para os padres que fazem homilias, mas para nós leigos também, para compreender melhor o conceito litúrgico de cada domingo. Né? Muitas vezes na igreja a gente não entende muito bem, às vezes a homilia do padre não está bem clara. Com esse livro você pode, né? Minha Alegria Esteja em Vós, Dom Cláudio Romer. E eu quero lembrar também o seguinte, estamos no mês de tempo de férias. Tempo de férias é muito importante você aproveitar para ler, se aprofundar, crescer. O conceito de descanso não é você ficar sem fazer nada. Não, o descanso do cristão é mudar de atividade. Então, se você tem uma atividade, está de férias, vai fazer outra atividade. A leitura é uma coisa muito boa. Eu quero mostrar alguns livros. Por exemplo, o Papa vai falar aqui daqui a pouco da renovação carismática católica. Olha um livro aqui, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Esse livro eu escrevi depois de participar 40 anos da renovação carismática católica. Participei desde 1974 com o Monsenhor Jonas, né? E o ano passado eu escrevi esse livro, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Um livro que eu gosto de recomendar muito, do Dom Henrique Soares, bispo lá em Pernambuco, de Palmares, né? A Caminho da Terra Prometida. Dom Henrique pega o livro do Êxodo e ele faz uma meditação profunda, aplicando a nossa vida de hoje. Aquilo que os judeus fizeram 40 anos, atravessando o deserto do Sinai até chegar à Terra Prometida. Né? Dogmas da Fé. É um tempo onde você conhecer a doutrina católica com profundidade.
Os dogmas, quais são os dogmas da nossa fé? Quais são as verdades que não mudam na nossa fé? As 12 sentenças básicas do credo, os dogmas sobre o sacramento, os dogmas sobre a Virgem Maria, os dogmas sobre Jesus, os dogmas sobre os anjos, os dogmas sobre a vida eterna. Sabe? A gente precisa ter esse conhecimento. Aproveite as férias, a Canção Nova tem um monte de livro que você pode utilizar isso aí, ok? Inclusive tem um telefone da Canção Nova, 12 31 86 2600, que você pode aproveitar. Muito bem, vamos para mais um VT? Está no ponto aí? Olha, agora vamos ver a 15ª Assembleia Geral Ordinária, né, sobre o sínodo, né, que aconteceu no Vaticano, o sínodo sobre os jovens. Vamos ver aí essa participação. No início deste momento de graça para toda a Igreja, em sintonia com a Palavra de Deus, peçamos insistentemente ao Paráclito que nos ajude a trazer à memória e reavivar as palavras do Senhor que faziam arder o nosso coração. Ardor e paixão evangélica que geram o ardor e a paixão por Jesus. Memória que possa despertar e renovar em nós a capacidade de sonhar e esperar. Porque sabemos que os nossos jovens serão capazes de profecia e visão, na medida em que nós, adultos ou já idosos, formos capazes de sonhar e assim contagiar e partilhar os sonhos e as esperanças que trazemos no coração. Que o Espírito nos dê a graça de ser padres sinodais, ungidos com o dom dos sonhos e da esperança, para podermos, por nossa vez, ungir os nossos jovens com o dom da profecia e da visão. Que nos dê a graça de ser memória operosa, que de geração em geração não se deixa sufocar e esmagar pelos profetas de calamidades e desgraças, nem pelos nossos limites, erros e pecados, mas é capaz de encontrar espaços para inflamar o coração e discernir. Aí, esse foi um evento importantíssimo desse ano, Sínodo dos Jovens. Eu não sei se vocês puderam acompanhar durante o acontecimento do Sínodo, que foram vários dias no Vaticano, mas o tanto de ideias, de eventos que foram suscitados ali, que precisam ser feitos com os jovens, eu fiquei impressionado de ver que tinham cardeais e bispos do mundo inteiro participando, mais ou menos aí uns 400 bispos e cardeais do mundo inteiro. Então colocaram muitas coisas importantíssimas, por exemplo, a evangelização através da internet para atingir o jovem. O jovem hoje está ligado na internet, mais do que na televisão, a gente sabe disso. E não só o jovem, mas as crianças, né? Criança gosta demais de telefone celular e tal. Então, o Sínodo colocou muito isso, como preparar uma evangelização para os jovens, com novos métodos, nova expressão, um novo ardor, né? Também como é que nós adultos hoje vamos trabalhar com os jovens, nas paróquias, nos cursos. Não é fácil trabalhar com os jovens, por exemplo, curso de crisma, não é fácil, preparação para a crisma, um ano inteiro. Se não tiver uma técnica adequada, né, os jovens não ficam bem preparados para a crisma. Então, é muito interessante que a gente, na medida do possível, reveja isso. Quem trabalha com os jovens, vale a pena entrar na internet. É só você entrar no site do Vaticano e colocar lá, Sínodo dos Jovens. Vai aparecer uma série de notícias, de uma série de informações, e uma série assim, também de sugestões de como fazer esse trabalho com os jovens. Achei muito interessante. Vai sair um documento ainda conclusivo, não saiu o documento final ainda, né? Que sempre que termina um sínodo, o Papa depois escreve uma exortação apostólica, e a gente vai poder ver então depois com mais calma isso.
Bem, vamos para o nosso sexto VT aqui, muito bonito, sobre a canonização do Papa Paulo VI. Vamos lá. Ad honorem sancte et individue Trinitatis. Em honra da Santíssima Trindade, pela exaltação da fé católica e o aumento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e nossa, após ter longamente refletido, invocado várias vezes a ajuda divina e ouvido o parecer de muitos dos nossos irmãos no episcopado, declaramos e decretamos santos os beatos. Paulum VI, Asgarium Arnolfum Romero Galdames, Franciscum Spinelli, Vincentium Romano, Mariam Catharinam Casper, Nazarian Ignatian a Santa Teresia a Gesù March Mesa, et Nuncium Sulpritio, Santos esse decernimus et definimus, ac Santorum Catálogo. E os escrevemos no álbum dos santos, estabelecendo que em toda a igreja eles sejam devotamente honrados entre os santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o canto do Jubilate Deo. A Igreja Católica tem 7 novos santos. Paulo VI, Oscar Arnulfo Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Casper, Nazar Inácia e Núncio Sulprizio. Beleza, mais 7 novos santos para a igreja. Paulo VI foi um deles, foi Papa, né? E eu fico impressionado de ver quantos papas estão sendo canonizados ultimamente. E os últimos papas, olha, tivemos Paulo VI, João XXIII, João Paulo II, 3 papas recentes. Já foi beatificado Pio IX, né? Pio X é santo, já foi. Quantos papas canonizados? O Papa Paulo VI, quando ele escreveu a Constituição Apostólica sobre as indulgências, em 1967, ele disse assim: por que é importante nós termos santos no céu? Porque quanto mais santos nós tivermos no céu, mais intercessores nós temos pela terra, mais depressa o reino de Deus se instala na terra. Pela intercessão dos santos. Ok? Paulo VI, muita gente aqui, os mais velhos, acompanharam um pouco da vida do Paulo VI. Paulo VI, ele foi secretário de Estado do Papa João XXIII, que também já foi canonizado, né? João XXIII, e foi eleito Papa. João XXIII morreu no meio do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II começou em 62, terminou em 65, 63, João XXIII morreu. Paulo VI foi eleito. Um trabalho dificílimo. Gente, um concílio, o Papa reúne todos os bispos do mundo. Sabe quantos bispos estavam reunidos no Vaticano? 2.600 bispos. Hoje são 4.000. Vocês já pensaram? O Papa reunir bispos do Brasil, da China, da Índia, do Uruguai, Paraguai, cada um numa língua diferente, isso para chegar estudar assuntos importantíssimos. E Paulo VI foi quem aprovou os 16 documentos do Concílio Vaticano II, as constituições apostólicas, né, todos os decretos. Mas depois ele sofreu muito. Ele sofreu muito e chegou a dizer aquela frase: a fumaça de Satanás entrou na igreja. Por quê? Porque houve um desvirtuamento do concílio. O concílio foi uma coisa maravilhosa, mas os avançadinhos, os espertinhos, quiseram fazer uma série de coisas que o concílio não permitia. Por exemplo, quiseram arrancar todas as imagens das igrejas. Daqui a pouco tinha padre celebrando missa de bermuda, sem colocar as vestes sacerdotais. Paulo VI botou a mão na cabeça. Onde é que nós vamos? Nós esperávamos que fosse ser uma maravilha para a igreja, e o que nós estamos vendo é uma coisa. E ele morreu muito, muito triste. Mas aí veio
Aí depois veio João Paulo II. E João Paulo II recolocou o concílio no devido lugar como era. E disse, o concílio foi a primavera da igreja. E foi mesmo. Foi do concílio que nasceu a Renovação Carismática Católica, do concílio nasceu os movimentos de jovens, né? Encontro de casais, tudo veio depois do concílio Vaticano II. Mas Paulo VI se santificou no sofrimento em aplicar o concílio na igreja. Deus usa esses homens para isso, mas graças a Deus hoje é mais um santo que reza pela igreja. Agora nós vamos ver num outro VT algumas palavras do próprio Papa Paulo VI, né, que o Papa Francisco coloca para nós. Vamos ouvir. O Santo Papa Paulo VI escreveu: é no meio das suas desgraças que os nossos contemporâneos precisam conhecer a alegria de ouvir o seu canto. Jesus hoje convida-nos a voltar às fontes da alegria, que são o encontro com Ele, a opção corajosa de arriscar para o seguir, o gosto de deixar tudo para abraçar o seu caminho. Os santos percorreram este caminho. Fê-lo Paulo VI seguindo o exemplo do apóstolo, cujo nome assumira. Como ele, consumiu a vida pelo Evangelho de Cristo, cruzando novas fronteiras e fazendo-se testemunha dele, no anúncio e no diálogo. Profeta de uma igreja extroversa que olha para os distantes e cuida dos pobres. Mesmo nas fadigas e no meio das incompreensões, Paulo VI testemunhou de forma apaixonada a beleza e a alegria de seguir totalmente Jesus. Hoje, continua a exortar-nos, juntamente com o concílio, de que foi sábio timoneiro, a que vivamos a nossa vocação comum, a vocação universal à santidade. Não às meias medidas, mas à santidade. É significativo que, juntamente com ele e demais santos e santos odianos, tenhamos Dom Oscar Romero, que deixou as seguranças do mundo, incluindo a própria incolumidade, para consumir a vida, como pede o Evangelho, junto dos pobres e do seu povo, com o coração fascinado por Jesus e pelos irmãos. E o mesmo podemos dizer de Francisco Spinelli, Vicente Romano, Maria Catarina Casper, Nazaré Inácia de Santa Teresa de Jesus e Núncio Sulprizio. E também do nosso jovem napolitano Núncio Sulprizio, um santo jovem, corajoso, humilde, que soube encontrar Jesus no sofrimento, no silêncio e no oferecimento de si mesmo. Todos esses santos, em diferentes contextos, traduziram na vida a palavra de hoje, sem tibieza, nem cálculos, com o ardor de arriscar e deixar tudo. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos ajude a imitar os seus exemplos. Está aí, o Papa completando esta canonização de 7 santos, né? Falando um pouco de Paulo VI. Eu pude acompanhar todo o pontificado do Papa Paulo VI, porque ele foi logo depois aí do Papa João XXIII, né? E, como eu disse, ele já tinha sido secretário de Estado do Papa João XXIII e fez esse trabalho maravilhoso no concílio. Eu gostaria de destacar aqui um documento importantíssimo que o Papa Paulo VI publicou depois de um sínodo que houve no Vaticano sobre evangelização, né? E ele publicou um documento chamado Evangelii Nuntiandi, que quer dizer evangelização no mundo contemporâneo. Olha, quem quiser entender de evangelização, leia esse documento do Papa Paulo VI. Evangelização no mundo contemporâneo. O Papa João Paulo II chamou esse documento de a Carta Magna da Evangelização. Você sabe o que é Carta Magna? É o documento mais importante de um país, é a Constituição, né? É como se fosse a Constituição da Evangelização.
É impressionante, sabe? O que é evangelizar? O que é a liberdade? O que é a libertação? O que é a redenção? Como evangelizar, sabe? Na família, na paróquia, nos ambientes. Né? É um dos trabalhos maravilhosos que o Papa deixou para a gente. Bom, vamos para o último VT, está no ponto aí. Nesse último vídeo que nós vamos passar, o Papa fala da renovação carismática católica, né? Que é algo que hoje atinge muita gente na igreja. Né? Vamos ouvir, está aí, um vídeo rápido do Papa. Y hablando de dispensadores de la gracia, les pido a todos y a cada uno que, como parte de la corriente de gracia de la renovación carismática, organicen seminarios de vida en el Espíritu en sus parroquias, seminarios, escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu. Es la catequesis para que se produzca por obra del Espíritu Santo el encuentro personal con Jesús, que nos cambia la vida. Y se os hablo de experiencia. Cuando yo comencé a conocer el movimiento carismático, esta corriente de gracia, era curita joven. Y me daba mucha rabia. Me parecían que todos tenían algo en la cabeza. Y una vez en un sermón, hablando del Espíritu Santo, dije que hoy día algunos cristianos convierten el Espíritu Santo en una scuola do samba. Pasaron los años y me di cuenta cuán equivocado estaba. Una gracia. Olha, eu nunca vi um testemunho tão forte como esse ultimamente. Mostra a humildade desse Papa. Olha o que ele diz ali. Quando eu conheci a renovação carismática católica, eu era um sacerdote jovem, eu achava que o povo tinha alguma coisa solta na cabeça. Transformaram o Espírito Santo numa escola de samba. E eu vi muito padre fazer isso, porque eu acompanho a renovação carismática desde 1974. Vocês não eram nascidos ainda. E eu vi muito padre bater na renovação carismática, bispo bater na renovação. E o Papa está dizendo aqui, ó, que isso aqui aconteceu mesmo. Mas o Espírito Santo, ele é dócil, ele sabe esperar, ele tem paciência. Eu dizia para o pessoal que ficava apavorado, nossa, o que nós vamos fazer? Os padres não deixam. Eu digo, gente, o Espírito Santo não precisa de advogado, porque ele é advogado. Ele é o Paráclito. O Paráclito quer dizer advogado, defensor. Está aí, hoje a gente vê um Papa dizendo isso, uma graça para a igreja, uma graça. Terminou dizendo isso. Uma graça, e pedindo para as paróquias, senhores párocos, o Papa está pedindo para fazer seminário de vida de oração nas paróquias. Façam. Eu vejo muitos sacerdotes elogiando o Papa Francisco, graças a Deus. Então, ouço o que o Papa disse aqui. Façam seminário de vida no Espírito Santo. A pessoa que sai de um seminário de vida no Santo, o Papa diz ali, tem um encontro pessoal com Jesus. A pessoa passa a ter fome da palavra de Deus, gosta de ler a Bíblia. A pessoa passa a ter fome de rezar, gosta de rezar o texto. Passa a ter fome dos sacramentos. Ela quer se confessar para tirar os pecados, ela quer comungar para ter a força de Cristo nela. Sabe? Ela ama a igreja, ela ama Nossa Senhora, ela quer rezar o texto. É ou não é verdade? Quem daqui participa da renovação carismática? Levanta a mão, mostra aí um dos câmeras. É ou não é verdade que isso acontece com a pessoa? O Papa disse, leva ao batismo no Espírito Santo. Olha aí, às vezes a gente era proibido de falar de batismo no Espírito Santo, uma expressão que está na Bíblia. Não é um novo batismo.
A gente cansava de explicar, ser batizado no Espírito Santo não é um sacramento. Não, é uma renovação no Espírito Santo que já está em nós desde o batismo. O que transforma cada um de nós em templo do Espírito Santo não é a renovação carismática católica, é o sacramento do batismo que a gente recebeu na infância. Agora, muitas vezes, esse Espírito Santo fica amarrado dentro de nós por causa do pecado. E quando você vai para uma experiência de oração, você vai para um seminário de vida no Espírito e você toma contato com o seu pecado e você deixa o pecado, o Espírito Santo aflora e toma conta da sua vida. É isso o batismo no Espírito Santo. É um reavivamento no Espírito Santo, não é um sacramento do batismo. Então, olha, nós estamos chegando ao final do programa. Eu termino esse programa convidando a você que nunca participou da renovação carismática católica, você que nunca participou de um seminário de vida no Espírito, procure isso na sua diocese, onde tem um seminário de vida no Espírito. Normalmente são 7 dias, né, seguidos, cada dia é uma noite de palestra, de oração, né, e termina no último dia com uma oração especial para invocar o Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo. Façam isso e vocês vão ver que a vida muda. Eu estou dizendo porque a minha vida mudou. Não estou falando isso aqui de boca para fora. Primeira vez que eu fiz a minha experiência de oração com o Padre Jonas, em 1974, no Colégio São Joaquim Lorena, a partir dali, nunca mais eu deixei de trabalhar na igreja. Já são mais de 40 anos. Eu estou falando de 74. Até hoje são 44 anos. Ok? Porque o Espírito Santo é a nossa força, é a força do alto. Nós não temos força sem Espírito Santo. A Canção Nova existe por causa da renovação carismática católica. Sem dúvida. Entendeu? E todas as comunidades de vida que vocês veem por aí, Shalom, Pantocrato, todas elas nasceram por causa da renovação carismática católica, por causa do batismo no Espírito Santo. Vale a pena, gente. Olha, esse testemunho do Papa aí foi excelente para encerrar o nosso programa, o último programa desse ano. E eu quero pedir, para encerrar então o programa, os sacerdotes que estão em casa, diáconos, que nos deem a bênção. Você sabe que a bênção pode ser dada à distância, né? Então, põe agora o seu pedido aí para Deus. Na fé, receba esta bênção, esta graça que você precisa através da bênção dos sacerdotes, que é uma bênção que vem de Jesus. Porque o sacerdote, ele é um outro Cristo, um alter Christus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente boa, vocês que vieram participar aqui ao vivo. Muito obrigado vocês de casa que nos acompanharam. Algum recado? Ok? E nós estaremos aí o ano que vem, se Deus quiser, continuando com a nossa programação. Grande abraço a todos. E um feliz ano novo, né? Cheio de graça, cheio de bênção para todos vocês. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.